2 milhões de libras esterlinas. Foi esse o preço que o Brasil pagou à Bolívia em 1903 para adquirir o Acre. Pelo menos é isso que está nos livros de história. Uma transação diplomática, civilizada, papel assinado, aperto de mãos, território transferido. Mas aqui está o problema. Ninguém pergunta por que a Bolívia aceitou vender um pedaço de terra do tamanho do Uruguai, repleto do ouro branco mais valioso do planeta. Ninguém menciona os corpos, os seringueiros mortos na lama, os soldados bolivianos fuzilados à queima-roupa em combates noturnos dentro da floresta, as canoas viradas nos rios barrentos, tingindo a água de vermelho. O Acre não foi comprado, o Acre foi conquistado. E a conta? Mais de 1.000 mortos que a história oficial preferiu esquecer. Meu nome está na descrição. E nos próximos minutos você vai entender como uma das maiores mentiras históricas do Brasil esconde uma guerra brutal travada no coração da Amazônia. Uma guerra que quase entregou metade da floresta para os Estados Unidos. E que só terminou porque um gaúcho de 27 anos decidiu que 33 homens em canoas eram suficientes para enfrentar um exército. Para entender essa guerra, você precisa voltar para o final do século XIX. A borracha natural era o petróleo da época. Cada pneu, cada mangueira industrial, cada vedação de máquina a vapor dependia da seiva extraída das seringueiras amazônicas. E 90% da produção mundial vinha de uma região, o Acre. O problema? Segundo os mapas, o Acre pertencia à Bolívia. Mas quem estava lá, sangrando nas árvores, eram brasileiros. 60.000 nordestinos que fugiram da Grande Seca, de 1877. Homens que trocaram a morte pela sede, pela morte na selva. Porque a Amazônia não perdoa. Malária, febre amarela, animais venenosos, patrões seringalistas que tratavam trabalhadores como escravos, endividados eternamente no sistema de aviamento. Você trabalhava até morrer. E quando morria, sua dívida passava para seu filho. Esses homens construíram cidades, abriram estradas, extraíram milhões de libras esterlinas em borracha, mas oficialmente não existiam. Para o governo boliviano, eram invasores. Para o governo brasileiro, eram um problema diplomático. Ninguém os queria, mas todos queriam a borracha que eles produziam. Em 1899, um espanhol chamado Luís Galvez teve uma ideia audaciosa: declarar independência. Ele proclamou a República do Acre, hasteou uma bandeira, nomeou ministros. Durou 4 meses. A Bolívia enviou tropas. O Brasil, que não queria conflito internacional, ajudou a derrubar Galvez e o deportou. Mensagem clara: esqueçam a independência. Voltem para as árvores. Continuem sangrando látex. 1 ano depois, em 1900, os seringueiros tentaram de novo. Segunda República do Acre. Durou 1 mês. Mesma história. Tropas bolivianas. Repressão brutal. E o Brasil, mais uma vez, ficou de braços cruzados. Mas em 1901, a Bolívia cometeu um erro fatal. Desesperada por controlar a região e sem dinheiro para manter um exército permanente na selva, o presidente José Manuel Pando assinou um contrato com um consórcio americano, o Bolivian Syndicate, sediado em Nova Jersey, capital autorizado, 5 milhões de libras esterlinas. Diretoria? Amigos e primos do presidente americano Theodore Roosevelt. O contrato era simples. O Syndicate teria direitos exclusivos de exploração, administração e cobrança de impostos no Acre por 30 anos. Em troca, pagariam uma porcentagem para a Bolívia. Na prática, a Bolívia estava terceirizando a soberania. E os Estados Unidos, disfarçados de empresa privada, estavam prestes a fincar a bandeira na Amazônia. Foi aí que José Plácido de Castro entrou na história. Castro era gaúcho, 27 anos, olhos claros, bigode espesso, temperamento explosivo, veterano da Revolução Federalista, aquela guerra civil que despedaçou o Rio Grande do Sul na década de 1890. Ele sabia o que era degolar inimigos, sabia o que era dormir com a mão no revólver, sabia o que era comandar homens que não tinham nada a perder. Quando chegou ao Acre, estava doente, malária contraída no Amazonas.
Mas a doença não apagou a raiva. Quando soube do contrato com o Bolivian Syndicate, quando viu que os americanos estavam chegando para cobrar impostos, para expulsar brasileiros, para transformar a Amazônia em colônia corporativa, Castro tomou uma decisão. Se o Brasil não ia lutar, ele lutaria. 6 de agosto de 1902, 5 horas da manhã. A escuridão ainda cobria a floresta quando 33 homens embarcaram em canoas no rio Acre. Não eram soldados, eram seringueiros, caboclos, sertanejos. Armados com rifles velhos, facões, algumas espingardas de caça. Castro estava à frente, uniforme escuro para se camuflar na selva. Nenhuma bandeira, nenhum discurso, apenas uma ordem. Hoje não é festa, é revolução. A população de Chapuri, a principal cidade do território, não entendeu. Ouviram os tiros e pensaram que era celebração. Afinal, era 6 de agosto, dia da independência da Bolívia. Mas quando viram os corpos, entenderam. Castro e seus homens tomaram o quartel boliviano em 15 minutos. Renderam a guarnição, hastearam uma bandeira improvisada e enviaram um ultimato para o governador boliviano. Saiam ou morram. O que se seguiu foi uma guerra de guerrilha brutal. Não havia linhas de frente. Não havia uniformes distinguíveis. A floresta era o campo de batalha. Combates aconteciam a menos de 10 metros de distância, porque a vegetação não permitia visibilidade. Soldados bolivianos, treinados para a guerra convencional em campo aberto, entravam na selva e desapareciam, emboscados, degolados, afogados nos rios. Castro usava a mesma tática que aprendeu no sul. Movimento constante, ataque surpresa, retirada rápida. Ele dividia suas tropas em pequenos grupos. Atacava quartéis isolados de madrugada. Incendiava depósitos de munição. Cortava linhas de suprimento. E quando as tropas bolivianas organizavam contra-ataque, ele já estava 50 quilômetros rio acima. Mas a guerra teve um custo. Em uma única batalha, 22 brasileiros tombaram. 10 ficaram feridos. Do lado boliviano, 10 mortos, 8 feridos. Parece pouco? Multiplique isso por dezenas de combates, por meses de atrito, por doenças que matavam mais do que balas, malária, disenteria, infecções que apodreciam ferimentos em 48 horas. Não havia hospitais, não havia morfina. Homens morriam mordendo pedaços de couro para não gritar. E o pior, Castro estava sozinho. O governo brasileiro, oficialmente, condenava a revolução. O presidente Rodrigues Alves chamou Castro de mercenário, de aventureiro, de ameaça à diplomacia. Mas nos bastidores, o barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, sabia a verdade. Castro estava fazendo o trabalho sujo que o exército não podia fazer. Porque se o Brasil enviasse tropas, seria guerra declarada. A Bolívia pediria ajuda aos aliados. Os Estados Unidos, com o Syndicate, teriam desculpa para intervir. Mas um bando de seringueiros rebeldes, isso era conflito interno. Isso dava margem para negociar. Então Castro lutou sem apoio. Seus homens compravam munição de contrabandistas peruanos. Recrutavam seringueiros à força, porque os patrões seringalistas exigiam. Muitos não queriam lutar. Queriam apenas sobreviver. Mas Castro não dava escolha. Ou vocês lutam ou os bolivianos voltam. E quando voltarem, vão queimar tudo. Vão matar todos. E vão entregar o Acre para os gringos. Ele transformou medo em combustível. E funcionou. Em janeiro de 1903, após 170 dias de combate, o exército boliviano estava destroçado. Munição acabando, moral despedaçado, homens desertando. No dia 24 de janeiro, em Puerto Alonso, o coronel Rosendo Rojas, comandante das tropas bolivianas, se rendeu. Suas últimas palavras foram carregadas de amargura. Senhor coronel, não fazemos a guerra senão para conquistar o que é nosso. Castro respondeu com silêncio. Porque ambos sabiam a verdade. Não importava o que estava nos mapas. Importava quem sangrou pela terra. A Revolução Acreana tinha terminado, mas a história estava apenas começando. O barão do Rio Branco sabia que tinha uma janela estreita. Castro havia vencido no campo de batalha,
Mas uma vitória militar sem reconhecimento diplomático não vale nada. A Bolívia ainda podia pedir ajuda internacional. Os Estados Unidos, através do Bolivian Syndicate, ainda tinham o contrato de exploração. E o Brasil, oficialmente, ainda não tinha enviado um soldado sequer. Era o momento perfeito para transformar sangue em papel. Papel que mudaria o mapa da América do Sul para sempre. Rio Branco convocou diplomatas bolivianos para Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro, longe do calor, longe da imprensa sensacionalista. As negociações duraram meses. A Bolívia queria compensação. Queria acesso ao Atlântico através de território brasileiro, algo que nunca tiveram. Queriam reconhecimento de fronteiras em outras regiões. Mas, acima de tudo, queriam dinheiro. Porque a guerra os tinha falido. Em 17 de novembro de 1903, o Tratado de Petrópolis foi assinado. O Brasil pagaria 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. Construiria a ferrovia Madeira-Mamoré para dar acesso boliviano aos rios navegáveis. E pagaria mais 110 mil libras ao Bolivian Syndicate para cancelar o contrato. No total, ajustado para valores atuais, algo em torno de 2,3 bilhões de reais. Foi caro, sim. Mas compare com a alternativa, uma guerra aberta contra a Bolívia, possivelmente envolvendo potências estrangeiras. O risco de perder toda a Amazônia Ocidental. O custo de manter um exército permanente em selva impenetrável. 2 milhões de libras pareciam baratos. E assim nasceu a narrativa oficial. O Brasil comprou o Acre. Limpo, diplomático, civilizado. Mas essa narrativa apaga algo fundamental. Os mortos. Não sabemos o número exato. Estimativas variam entre 500 e 1.000. Brasileiros e bolivianos. Seringueiros recrutados à força. Soldados que morreram de malária antes de disparar um tiro. Homens cujos corpos nunca foram encontrados, devorados pela floresta. A história oficial não menciona esses nomes, porque mortos complicam a narrativa da compra pacífica. Mortos lembram que territórios não são transferidos por generosidade, são conquistados, com sangue, com tática, com homens dispostos a matar e morrer por algo maior do que eles mesmos. E José Plácido de Castro, ele se tornou governador do Acre em 1906. Herói nacional, o homem que conquistou quase 200 mil quilômetros quadrados para o Brasil sem que o exército disparasse um tiro oficial. Mas heróis incomodam. Heróis com exército próprio, com lealdade de milhares de homens armados, com popularidade que rivaliza com presidentes, são perigosos. Em agosto de 1908, Castro foi assassinado. Emboscada encomendada por Gabino Besouro, rival político. O executor foi Alexandrino José da Silva, ex-comandado de Castro, traído por um dos seus. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram sobre lodo e sangue. Metáfora perfeita para a história do Acre, construída sobre lama e cadáveres, pavimentada com borracha e balas. Mas a história não terminou com a morte de Castro. O Acre, agora brasileiro, continuou sangrando látex. A produção de borracha explodiu. Manaus e Belém se tornaram as cidades mais ricas do Brasil. Teatros suntuosos, energia elétrica antes do Rio de Janeiro, mansões cobertas de mármore europeu. Tudo financiado pela dor de seringueiros que morriam aos 40 anos. Corpos destruídos por malária e trabalho escravo disfarçado. Mas em 1876, algo aconteceu que mudaria tudo. Um botânico inglês chamado Henry Wickham contrabandeou 70 mil sementes de seringueira para a Inglaterra, plantadas na Malásia, na Indonésia, no Ceilão, lugares onde não havia sindicatos de patrões, onde a mão de obra era ainda mais barata, onde as árvores cresciam em fileiras organizadas, não espalhadas caoticamente pela selva. Em 1910, a Ásia ultrapassou a Amazônia na produção de borracha. Em 1920, o ciclo da borracha brasileira estava morto. O Acre, que tinha sido o território mais valioso do país, se tornou irrelevante. As cidades viraram fantasmas, os seringueiros foram abandonados, e a floresta lentamente começou a reclamar o que era dela. Mas o Acre permaneceu brasileiro.
Porque Castro e seus 33 homens decidiram que valia a pena morrer por isso. Avançamos para 2026. O Acre continua sendo a piada nacional. Memes sobre dinossauros, sobre não existir, sobre estar preso no passado. Mas enquanto rimos, algo grave está acontecendo. A Amazônia está queimando. Desmatamento recorde. Garimpo ilegal avançando sobre terras indígenas. E o debate sobre soberania territorial voltou. Não com a Bolívia, mas com o mundo. Nações ricas exigem que o Brasil preserve a floresta. Oferecem dinheiro, mas também ameaçam sanções. Falam em internacionalização. Em transformar a Amazônia em patrimônio da humanidade, administrado por organismos internacionais. Exatamente o que o Bolivian Syndicate queria fazer em 1901. Controle disfarçado de preservação. E aqui está o paradoxo. O território que custou mais de 1000 vidas para ser incorporado ao Brasil está novamente sob pressão externa. Não com tropas, não com contratos corporativos explícitos, mas com pressão econômica, com narrativas ambientais que, por mais legítimas que sejam, frequentemente ignoram a soberania nacional. A pergunta que Plácido de Castro respondeu com balas em 1902 voltou. Quem decide o futuro da Amazônia? Os brasileiros que vivem lá? Ou potências estrangeiras que nunca pisaram na lama de um seringal? A resposta não é simples, porque, ao contrário de 1902, não podemos resolver isso com guerrilha, não podemos atirar em mudanças climáticas, não podemos emboscar corporações multinacionais que desmatam legalmente através de brechas legislativas. A batalha hoje é política, é econômica, é informacional, mas a lição permanece. Territórios não são dados, são defendidos. E a história do Acre nos lembra que a narrativa importa. Quando dizemos que o Brasil comprou o Acre, estamos apagando os homens que morreram para tornar essa compra possível. Estamos simplificando uma guerra complexa em transação comercial. Estamos escolhendo conforto em vez de verdade, porque a verdade é desconfortável. A verdade é que o Brasil moderno foi construído sobre violência que preferimos esquecer. Não apenas no Acre, na Guerra do Paraguai, na cabanagem, na balaiada, em Canudos. Em cada centímetro de fronteira que desenhamos no mapa, há sangue seco que ninguém quer mencionar. E enquanto não olharmos para esse sangue, enquanto não reconhecermos o custo humano das nossas conquistas, vamos continuar repetindo os mesmos erros. Vamos continuar tratando o território como mercadoria, pessoas como recursos, história como propaganda. José Plácido de Castro morreu há mais de um século, mas a pergunta que ele respondeu ainda ecoa: pelo que você está disposto a lutar? Pelo que você está disposto a morrer? Ele escolheu um pedaço de selva que ninguém valorizava, escolheu seringueiros que ninguém respeitava, e transformou os dois em parte permanente do Brasil, não porque assinou um tratado, mas porque decidiu que alguns lugares, algumas pessoas valem cada gota de sangue derramado para defendê-los. A narrativa da compra é mentira, não uma mentira completa, mas uma meia-verdade confortável. O dinheiro mudou de mãos, sim, mas apenas depois que os corpos caíram, apenas depois que a selva foi tingida de vermelho, apenas depois que 33 homens em canoas provaram que vontade armada vale mais que exércitos convencionais. E aqui está a verdade final que ninguém quer admitir. Faríamos de novo. Se amanhã uma potência estrangeira tentasse controlar a Amazônia, se corporações internacionais exigissem a administração do território brasileiro, alguém pegaria em armas. Talvez não da mesma forma. Talvez não com as mesmas táticas. Mas a essência seria idêntica. Porque soberania não é negociável. Não importa quantos tratados assinamos. Não importa quanto dinheiro oferecemos ou recebemos. No final, território pertence a quem está disposto a sangrar por ele. O Acre foi comprado? Sim, com 2 milhões de libras esterlinas e mais de 1000 mortos. O papel oficial menciona apenas o primeiro número. Este vídeo existe para lembrar o segundo. Se você chegou até aqui, agora sabe a história que os livros escolares apagaram. A guerra que virou nota de rodapé. Os homens que viraram estatística. E entende por que isso importa.
Porque enquanto simplificarmos história em manchetes confortáveis, vamos continuar repetindo os mesmos erros. Vamos continuar vendendo narrativas que escondem violência. Vamos continuar fingindo que conquistas territoriais acontecem em salas com ar-condicionado e não em selvas infestadas de malária. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o mapa do Brasil, se agora você olha para o Acre e vê mais do que piada, mais do que estado irrelevante, se consegue visualizar os seringueiros mortos, os soldados bolivianos fuzilados, o gaúcho de 27 anos que decidiu que 33 homens eram suficientes para enfrentar um império, então o objetivo foi cumprido. Inscreva-se no canal. Porque toda semana eu trago histórias assim, histórias que a versão oficial enterrou. Guerras que viraram compras, heróis que viraram assassinos, vilões que viraram estadistas. A história real, a história sangrenta. A história que vale a pena conhecer. E se você quer entender como o Brasil perdeu o monopólio da borracha, como 70.000 sementes contrabandeadas destruíram a economia amazônica e transformaram o Acre de território mais valioso em piada nacional, o próximo vídeo vai cobrir exatamente isso. A história do maior assalto botânico da história. Como um inglês sozinho quebrou um império de látex. E por que até hoje pagamos o preço desse crime. Até a próxima batalha esquecida.